segunda morte, que vai trazer a morte sobre o quê? Sobre a alma do indivíduo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando diz que será lançado ali no lago de enxofre, meus irmãos, é um lugar onde a Bíblia nos diz, nós vamos olhar aqui alguns versículos atrás aqui, quando diz aqui no versículo 11 do capítulo 20, então vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se livros, abriu-se outro livro que é o da vida, os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Olha aqui novamente falando, esta é a segunda morte, e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui, meus irmãos, que a própria morte, essa morte que atormenta os seres humanos nos dias de hoje, para a morte também foi criada uma segunda morte. Por isso que o texto diz assim, então a morte, qual que é essa morte que o texto está dizendo? Essa morte atual que mata o ser humano no dia de hoje, que nós tememos ela. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O que é o inferno? É um lugar intermediário, meu irmão. É um lugar onde essas pessoas que morrem sem salvação, aleluia, que antes do juízo elas vão para onde? Elas vão para o inferno. Agora, depois do juízo final, meu irmão, depois do julgamento, aí essas pessoas ainda serão lançadas para um lugar pior ainda. E juntamente com elas, meus irmãos, vai quem? Vai a morte, o inferno. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Que livro é esse, meus irmãos? É um livro, aleluia, que quando a pessoa ela entrega a sua vida ao Senhor, ela confessa Jesus como Salvador. Por isso que nós, no evangelismo, na pregação do Evangelho, nós costumamos dizer: entrega a sua vida para Jesus, aceita Jesus como Salvador. Porque quando a pessoa aceita Jesus como Salvador e entrega a sua vida ao Senhor Jesus, o seu nome é escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vemos, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O texto que ora acabamos de ler aqui no versículo 12 diz: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Louvado seja o nome do Senhor. Quando se fala abriram-se livros, meus irmãos, está falando da própria Bíblia, está falando do livro conhecido também como o livro do memorial e o livro da vida. Então, no dia do juízo final, vai ser-se aberto livros. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando se abrir o livro do memorial, irmão, ali tem um memorial. Ali, meus irmãos, tem ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, cada detalhe do que o ser humano fez na terra. Se ele, sabendo a verdade da Bíblia, não ensinou a verdade por objetivo de ganhar dinheiro, de enganar as pessoas, aleluia, isso aí vai o condenar no dia do juízo. Mas se no livro do memorial estiver lá também, que ele ensinou a Bíblia com o seu contexto, que ele ensinou a Bíblia da sua maneira, aleluia, que tem que ser ensinada, isso aí vai ser crédito para ele naquele dia. Então, meus irmãos, aleluia, tudo está no memorial. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se você, aleluia, não teve o cuidado, meu irmão, de ensinar a verdade, aleluia, isso vai pesar para você no dia do juízo. Mas se você teve o cuidado de pregar a verdade, de ensinar a verdade, isso vai ser crédito para você no dia do juízo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia nos diz lá em João 12:48: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já que quem o julgue, a própria palavra que eu tenho